Semana Santa, parte 5. Parábola da figueira seca e a passagem da purificação do templo em Jerusalém. Neste período de segunda a quarta, para alguns estudiosos do cristianismo, comenta-se que foi um período da vida do nosso Senhor Jesus Cristo de mais evidências de sua superioridade espiritual, de sua alma luminar, na grandeza externada de sua sabedoria, pela profundidade dos seus ensinamentos, sempre expressando presença generosa, sem jamais deixar de pontuar o que possa estar em desacordo com as leis divinas, com as leis do nosso eterno Deus. Então essas passagens da vida de nosso Yeshua Cristo Jesus são sempre de profundas reflexões. Jesus lança uma condenação, amaldiçoando a figueira na visão daqueles homens, ainda bem rudes. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo de 20 a 26, ele descreve que na segunda-feira, Jesus Cristo, saindo de Betânia, teve fome. Avistou uma figueira que tinha folhas, vistosa, porém sem frutos. E Jesus lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. O Evangelho é claro. Nunca mais nasça fruto de ti. Ele não disse que morra, que seque. No outro dia, pela manhã, passando pelo mesmo local, os discípulos ficaram encantados. Acharam tudo muito especial, porque a figueira estava seca. Interessante, não? E Jesus lhes diz: tudo o que, com fé, pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Interessante. Nesse Evangelho, fala da fé que move montanhas, né? Nesse Evangelho, segundo Marcos, capítulo 11, fala da fé que move montanha. Essa é uma parábola conhecida como figueira seca, que simboliza a condenação pelo afastamento da essência espiritual pregada pelos profetas e cujas práticas religiosas em Jerusalém naqueles dias estavam bem distantes da verdade, em verdade, de sua postura realmente espiritual. Então, no desejo de deixar seus ensinamentos, na sequência, Jesus purifica o templo. E a condenação da figueira, entre aspas, seria o recado dele para as pessoas que estariam em desacordo com as leis de Deus e ainda se diziam religiosos, espiritualizados, conhecedores das Escrituras Sagradas. Então precisamos compreender que a figueira, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é um símbolo de Israel, é um símbolo da ação religiosa de Israel. Lembre-se, Jesus conhece as Escrituras. Então ele sabia como tocar na alma daquele povo. Então para nós, talvez hoje, no século 21, ainda mais no Ocidente, a gente enxerga apenas uma condenação. Simplesmente ele ficou com raiva, foi lá e condenou.
Então vamos refletir, esse não é uma postura de um eixo. A gente não pode querer transmitir para a figura tão honrosa e tão superior e luminar do nosso Senhor Jesus Cristo atos que sejam pertinentes a pessoas simples mortais como qualquer um de nós, deste plano da terceira dimensão. Então, quando Jesus procura pelo fruto da árvore e não encontra, seria como um presságio, como quem percebesse naquela situação um sinal, como se ele, Jesus Cristo, buscasse em Jerusalém, naquela região, um testemunho com elementos espirituais que atestassem que aquele povo, que habita ali Jerusalém, teria a condição de vir a oferecer algo de acordo com as leis de Deus, de acordo com os preceitos divinos. Então percebemos em nosso Senhor Jesus Cristo o interesse em ser bom e justo, buscando por algo que pudesse expressar algum elemento espiritual naquele povo. Exatamente por terem recebido tantos missionários, tantos profetas, por toda a sua história, por mais de 1000 anos, que revelavam a eles os mistérios das verdades divinas. E quando Jesus chega e percebe que a vida daquele povo, em Jerusalém principalmente, o modo de viver e agir, estava bem distante da expressão verdadeira de se estar em Deus, em acato, em total entrega aos seus mandamentos, suas leis. E então ele realiza a sentença como um juízo, uma simbologia para toda aquela situação. Tudo em Jesus tem muita metáfora, muita simbologia. Ciente de que a verdadeira espiritualidade só se mede pelos frutos, quer dizer, pelas obras, pelo que é feito, realizado em coerência ao que a pessoa diz, pensa, sente. E não pela exuberância das folhas, aparência. Aquela questão do ser, parecer, do ser, priorizo o que sou, a essência do ser ou o ter e o aparentar. É preferível um pequeno fruto do que uma bela e vistosa árvore, sem nada a oferecer, sem nenhum fruto. Que estejamos atentos às nossas obras e que sejam coerentes com quem realmente somos e, se possível, com o que viemos realizar nesta oportunidade encarnatória. Que assim seja. Vamos ler aqui Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 24. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Ok? Não era tempo de figos. Jesus jamais amaldiçoaria, sabendo que não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Ponto. Chegaram a Jerusalém, entretanto, ele vai ao templo, comentou da necessidade da sua presença
e começou a fazer todo o circuito que ficou caracterizado como a expulsão dos vendilhões, dos que ali vendiam e compravam, faziam seu comércio, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Não permitia que ninguém atravessasse o templo. Se ele toma um espaço, resolve conversar, falar, explanar, e a energia dele expande, com certeza muita coisa ali aconteceu. E cada um vai dar o relato pelo seu olhar. Pode ser que essa descrição, ipsis lips, satisfaça aqueles que têm facilidade de se enfurecer e de agir, de um modo intempestivo, voluntarioso, pelo instinto. Temos que lembrar que as pessoas relatam por uma ótica, e essas histórias, quando foram escritas, passaram pelo contexto da oralidade, de boca em boca. Eu só penso que devemos refletir na grandeza de quem era Jesus, se ele realmente precisaria fazer um estardalhaço desse. Pode ser que sim, até para que seria essa a única linguagem que aquele povo entenderia, mas pode ser que foi realmente uma questão energética, que seria muito pertinente. Ele realizou um boom energético da sua intenção verdadeira, um ponto de vista. Continuando, estou lendo como está, levando qualquer não permitia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer objeto, e aproveitava para ensinar, dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Isso está no versículo 5 de Marcos, capítulo 11. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a tendes feito um covil de salteadores? Então ele não deixava ninguém passar por ali porque ele queria ser ouvido. E ficou realmente, com certeza, no centro de alguma grande passagem para que todos o ouvissem e para que todos pudessem refletir sobre suas palavras. Continuando. Ouvindo isto, os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão estava muito admirada do seu ensino. Quando chegava a tarde, saíam da cidade. E ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Tornou-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que quem disser a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se faz o que ele diz, assim lhe será feito. Pois isso vos afirmo: tudo quanto suplicais e pedis, crede que o tendes recebido, e tê-lo-eis. Simples, né? Simples assim. Pois bem, então nós temos que perceber que até mesmo os sacerdotes, vendo a atitude de Jesus no templo, ficaram, lógico, muito incomodados. E o templo, quando a gente estuda a respeito, a gente sabe que o templo em si tem uma guarda especial de centenas de homens. E Jerusalém é uma das cidades mais policiadas. Como ali era um ponto
de muito comércio, uma grande cidade, uma grande referência na época. Eram milhares de policiais nas ruas, né? Até por causa de inúmeras caravanas que chegavam sempre à cidade, ainda mais naquele momento que era para a comemoração da Páscoa judaica, né? Hebreia, porque naquele tempo o que eles tinham era o judaísmo, eles eram judeus, né? Então era a Páscoa de Moisés que eles iriam celebrar. O cristianismo não existia, Jesus estava vivenciando seus dias. Então eles entre si, se Jesus fez mesmo um estardalhaço, quer seja de movimentos de objetos na terceira dimensão, quer seja de boom energético, eles sabiam, os sacerdotes, que ali não era o momento de reprimir Jesus, de repreendê-lo, ou até mesmo de mandar prendê-lo, porque eles dariam muito mais potência, ênfase a Jesus, que estava sendo muito saudado por todos ali, porque souberam que ele havia ressuscitado Lázaro. E já falamos anteriormente a respeito do que se trata, né? E vamos citar ainda, talvez, aqui. Então, como é bom a gente estender o pensamento, refletir, lembrando sempre quem era Yeshua Cristo Jesus. A gente não pode trazer a figura dele próxima do que somos, né? Talvez a gente nem consiga vislumbrar esse Yeshua, né? Pela grandeza do que foi e é. Aí continuamos, nós estamos ainda no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, só que agora nós vamos pular para o versículo 27 a 33. Andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, escribas, anciãos, e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para fazê-las? Respondeu-lhe Jesus: eu vos farei uma só pergunta. Respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondei-me. Pergunta Jesus. Discorriam entre si. Os sacerdotes ficaram ali, conversando nos burbúrios. Se dissermos do céu, isso está aqui no versículo, estou lendo, tá? Se dissermos do céu, ele dirá: por que então não lhe destes crédito? Que os sacerdotes não deram crédito para João Batista, né? Foi decepado. Aí no outro versículo: diremos, porém, dos homens? Eles estavam ali confabulando, os sacerdotes. Temiam o povo, porque todos realmente tinham a João como profeta. Que saia justa, hein, que Jesus colocou os sacerdotes. Olha que grau de inteligência. É isso que eu quero ressaltar quando estamos falando de Semana Santa. É o grau da perspicácia, da sabedoria, da sagacidade de Jesus. A gente não pode colocar ele como um leviano, como qualquer um mortal do século XXI. Então, no versículo 33, responderam a Jesus, os sacerdotes: não sabemos. Eles simplesmente responderam isso. Não sabemos. Qualquer coisa que eles dissessem, eles iam ficar mal perante o povo. E estava todo mundo ali dentro do templo parado assistindo. Jesus replicou: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Foi-se. Já que vocês não sabem responder sobre, né,
João Batista, então também não tenho que responder nada para vocês. Vamos colocar uma expressãozinha chula. Esse é o cara, né? Vamos para a passagem quando Jesus purifica o templo. Para muitos gostam de deixar a ideia da expulsão dos vendilhões do templo. Eu gosto de ver Jesus na soberania do que ele era. Que essa é a verdade, a real dele. Né? Então vamos lá. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados. Em volta do templo, muitas tendas, sabe? Tipo o camelô de qualquer cidade. Pois bem, onde tem as tendas, era assim em volta do templo. Em volta do templo, além de haver comércio dentro do templo. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo. Esse azorrague, ele tem uma simbologia de se parecer com um chicote feito de cordas, né? E alguns até têm nas pontas algo de metal. E também tem a conotação de ser algo que se faz de cordas para cercar, prender animais. Então olha como que a gente percebe que cada um vai ter o olhar que deseja. Né? Vai querer ver Jesus simplesmente cercando ali para que as pessoas parassem de trazer seus produtos para vender ali dentro. E alguns poderão estar vendo com o chicote ele açoitando pessoas. Aí é de cada um, né? Porque todas as palavras em hebraico, elas têm múltiplos sentidos. E mesmo as frases em hebraico, aramaico, elas também têm múltiplos sentidos. Por isso que tudo depende de quem traduziu e de qual religião a pessoa queria colocar aquelas escrituras sagradas pertinentes. Né? Tem tudo isso. Então ele usando desse azorrague, quer seja esse cercado de cordas para reter animais, quer seja o tal que se assemelha com um chicote, que eu não consigo ver isso na mão de Jesus, de modo algum. Mas não é tudo certo, se você assim o enxerga. Expulsou a todos do templo as ovelhas, bem como os bois, e derrubou, né, tudo ali no chão. O dinheiro dos cambistas virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Então se lembraram seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Espera que nós já vamos falar sobre isso. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento, tá? O zelo da tua casa me devorará. Então aqui no Evangelho, segundo Marcos, ele cita, para explicar melhor a cena, ele faz uma citação do Antigo Testamento. Então se lembraram seus discípulos de que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que milagre nos mostra, visto que fazes estas coisas? Respondeu-lhes Jesus: deitai por terra esse santuário, e em 3 dias o levantarei. Replicaram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, o templo de Jerusalém. Levou 46 anos para se construir. E tu, Jesus, o levantarás em 3 dias? Continuando a leitura dos versículos. Mas ele, Jesus, se referia ao santuário de seu corpo. Quando, pois,
foi ressuscitado dentre os mortos. Lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Percebe que ele colocava o templo como sendo a casa de Deus, o corpo de Deus, como templo, corpo físico, santuário de cada um de nós? Nossa, Jesus, gente, é muita sapiência para uma só pessoa. Então, se a gente não for detalhando, fica difícil a compreensão. Estando ele em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos, vendo os milagres que ele fazia, Yeshua Cristo Jesus, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, naquele povo, porque conhecia a todos, a cada um deles. E não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo conhecia o que havia no homem. Profundo, né? A gente fica refletindo aqui cada versículo, meu Deus, a gente não termina. Então vamos fazer uma explicaçãozinha, né, aqui dessa passagem da purificação do templo, que para muitos só enxergam a expulsão dos vendilhões. Minha casa é casa de oração, e vós, tendo feito dela um covil de ladrões? Então, quando Jesus está no templo, o Evangelho, segundo João, sua preocupação é fazer as pessoas compreenderem que ali, como outros evangelistas também, como nós vimos aí em Marcos, que ali é uma casa de oração e não um comércio. Naquele tempo, os profetas usavam de mímica ou teatralização para melhor expor sua mensagem, porque às vezes o profeta recebia uma mensagem, aparentemente, no ponto de vista daquelas pessoas ainda tão rudes, uma mensagem tão espetacular. Eu gosto muito de falar a palavra espetaculosa, que às vezes ele precisa de gestualizar, de fazer mímica, de teatralizar para que aquelas pessoas pudessem compreender. Porque veja bem, o profeta ele era inferior àqueles senhores, aos imperadores, aos reis, né? Ao pessoal do Sinédrio e tudo mais. Ele era inferior, ele era um homem do povo. Então, conforme ele viesse proferir palavras e aquelas pessoas não compreendessem, isso seria uma ofensa, tipo assim, ele poderia ser morto, como a maior parte deles foram, porque tipo assim, você está fazendo pouco da minha inteligência, você está zombando de mim? Então eles nem falavam, eles teatralizavam. Isso geralmente era um modo, né, de expressar as profecias. Então Jesus, conhecendo todo o Antigo Testamento e como agiam os profetas. E Jesus era visto como um profeta, né? Tanto é que no judaísmo eles veem Jesus como um profeta. Então, ele usou também de gesticular, de fazer, de teatralizar. Por isso que eu digo que nesse caso, essa instrumentação aqui, o azorrague, né? O azorrague para uns vão visualizar o chicote, algo parecido com o chicote, para outros como esse procedimento de usar cordas para cercar animais, né? Cada um vai enxergar talvez como achar que lhe convém. E então ele sabendo de tudo isso, né, de como os profetas se comportavam,
ele também teatralizou, ele também fez sua explanação, para que eles entendessem gestualmente, já que as palavras que já estavam nas Escrituras, que a casa de Deus não poderia ser uma casa de negócio, eles não estavam compreendendo, então ele teatralizava. Ele teatralizou ali naquele momento, né? Lembrando que tudo em Jesus tem simbologia. A Bíblia mesmo é um livro, né, de muitas metáforas e simbologias. E assim ele realiza a purificação do templo. Lembrando citações dos profetas, como a do Salmo 69, versículo 10. O zelo pela tua casa me consome. Esse Salmo 69 é uma profecia sobre a situação difícil de Israel. Profecia. Foi feito lá atrás, eles estavam já vislumbrando que Israel passaria apuros por estar na presença de Yeshua e não reconhecerem ele. Então esse salmo é uma profecia sobre a situação difícil de Israel em seu longo e amargo exílio. É um pleito veemente e apaixonado pela pronta libertação. Por isso o evangelista cita o Salmo 69, versículo 10. O zelo de tua casa me consome, as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. Não é pertinente? Tipo assim, aqueles homens insultando a casa de Deus, Jesus sentia-se atingido pela consciência que ele tinha, pelo amor e devoção e abnegação com os ensinamentos e com as leis divinas do nosso eterno Deus. Entende? Então olha isso, o zelo da tua casa me consome. Por quê? Porque eles não estavam cuidando daquela casa, a casa de Deus. E o que eles fazem, o que é? São as ofensas dos que te insultam, quer dizer, insultam a casa de Deus, caíram sobre mim, caem sobre Jesus, em dor. Uma dor de alma. Por perceber que milhares de anos se passaram com tantos ensinamentos, tantos profetas, tantos missionários e pouco aprenderam. Nosso Senhor Jesus Cristo estava muito indignado com o comércio que profanava o templo na casa de Deus e por toda a distorção de valores em desobediência às leis de Deus. Muitas pessoas, em suas explanações e textos, falam desse momento como Jesus tivesse ficado furioso. E do modo como alguns relatam, afirmam que Jesus teria sido agressivo ou até mesmo se desequilibrado. Como este tivesse sido um momento ruim, de mau pesar, um momento duvidoso, pelo seu comportamento bilioso. Será? Então veja bem, vamos desenvolver o pensamento. Se este homem, Yeshua Cristo Jesus, tão especial como é observado nos relatos evangélicos, que andava sobre as águas, que sabia que Lázaro em sua tumba ainda estava vivo, mas porém acometido pela catalepsia, e sabia como trazê-lo de volta à consciência, virtude extracorpórea, extrasensorial, sua divindade, sua virtude e divindade. Se ele, com 12 anos, discutia as escrituras sagradas no templo com a maior propriedade com aqueles sacerdotes da época, como acreditar que esse Jesus iria se abalar tanto emocionalmente diante daquela questão que ele já havia constatado no dia que ele entrou em Jerusalém, o domingo de Ramos? Ele já tinha passado por aí, ele já tinha visto. O que ele precisava era expressar de modo enérgico perante tamanha profanação.
Mas sinceramente, eu pessoalmente não consigo enxergar esse Jesus que muitos mencionam. Até porque ele já sabia do seu desencarne, de tudo que ele ia passar, como ele iria morrer. Então aquela situação no Templo de Jerusalém não era nenhuma novidade para ele. Isso é o meu interessante ponto de vista. Consigo enxergar sim que ele pontuou energicamente e teatralizou. E pela gama energética do que deveria ser a extensão, a imensidão do campo áurico de Jesus, com certeza fluiu aos olhos daqueles homens ainda muito rudes, muito simplórios, que seus gestos e palavras iam além de simples gestos e palavras, e pode até ser que o volume energético dele pudesse fazer mesmo. Talvez mesas se mexerem. Se nós, como espíritas kardecistas, aceitamos e compreendemos as mesas girantes do início do Espiritismo, por que Jesus não teria esse potencial, sabendo que a elevação espiritual dele? Não é mesmo? Então nada impede que os movimentos dele de gestualização tivessem até feito efeitos físicos. E por que não? Então ocorre a teatralização da purificação do templo. E que com certeza foi muito impactante. Este é o Yeshua Cristo Jesus que eu pessoalmente enxergo, percebo e admiro muito. Lembrando sempre que Jesus, o nosso Yeshua, não admite comércio com religião. Por ser mais uma expressão do indivíduo em estado de corrupção. E com as coisas sagradas do nosso eterno Deus, nosso Senhor Jesus Cristo pedia a retidão. Jamais corrupção em qualquer nível. De que adianta mãos limpas, corpo asseado, se o coração não for puro? Essa frase está no Salmo 24, versículo 4. E vamos finalizar deixando, o melhor dos versículos. Minha casa é casa de oração, e vós, tendo feito dela um covil de ladrões? Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 3. Gratidão.